E aí, vamos estudar a lição? Ei, eu quero encerrar a lição dessa semana, cujo eixo girou em torno do Noé aí, e eu quero citar o texto de Mateus, capítulo 24, do verso 37 até o 39, quando o Senhor Jesus utilizou as seguintes palavras no seu discurso: "E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim ao dia em que Noé entrou no arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem." Ei, Noé pregou durante 120 anos sobre a aliança que Deus queria fazer com o seu povo. E só houve rejeição, rejeição e rejeição. Há quanto tempo Deus tem falado contigo e você continua rejeitando a aliança que Ele tem proporcionado para você mediante a graça, mano? Ou seja, Deus tem tocado no seu coração e você insistentemente faz tudo. Você se casa, você se dá em casamento, você trabalha, você estuda, como se a vida se resumisse a isso e não tivesse nenhuma proposta divina para a eternidade. Você está focado nesse mundo passageiro e fútil até, porque se é para viver 70, 80 anos e é simplesmente para se formar numa faculdade, para estressar de tanto trabalhar e não construir nada e daqui a pouco ver aqui o túmulo chegando, se isso é vida, se isso foi para isso que Deus nos criou, é muita futilidade. Ele nos criou para a eternidade. Tem um propósito maior. Estamos aqui pela oportunidade apenas de decidir se vamos aceitar a aliança ou não. Noé com a sua família aceitou. Resultado, houve salvação na casa do Noé. E a sua família? Já é uma família que está comprometida e já está envolvida na aliança com o Senhor? Você sabia que Deus avisou e avisou durante 120 anos? Resultado, o dilúvio veio de modo repentino. Exatamente. Durante 7 dias, Noé estava trancado dentro da arca e nada estava acontecendo. Resultado, o povo estava impressionado porque os animais, eles foram marchando para dentro da arca e aquilo tornou a multidão silente. Cara, que é isso? Como é que os animais estão se comportando assim? E eles ficaram boquiabertos, estupefatos, quando aquela porta gigantesca levantou-se através das mãos invisíveis de Deus. E a porta veio assim meio que flutuando e cerrou, fechou a arca, quando Noé já estava lá dentro com todos os animais. A porta foi fechada pela mão invisível de Deus. O povo ficou silente, boquiaberto, impressionado. Aquela multidão de escarnecedores, todo mundo ficou quietinho. Rapaz, será que Noé tem razão? Que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Depois que o tempo foi passando, o primeiro dia não choveu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e nada aconteceu, aí começou a balbúrdia. E o pessoal lá do lado de fora: "Noé, seu bobo, seu tolo, que adiantou tudo isso que você fez?" Assim como fazem os escarnecedores hoje: que adianta a tua fé? Que adianta você ser fiel a Deus? Que adianta você servir ao Senhor? Que adianta ser obediente aos mandamentos? Que adianta você ter temor de Deus no coração? Nada deu diferente para você do que dá para nós. Olha aí, e o ímpio vai escarnecendo porque a roda dos escarnecedores não falta quem queira se associar a ela. Irmão, a multidão, Ellen White descreve como sendo uma multidão dominada pelo maligno. E ali uma balbúrdia foi instaurada e eles só não destruíram a arca porque os anjos do Senhor preservaram a estrutura, porque eles quiseram até destruir a arca. Resultado, quando a chuva veio, tarde demais, choveu violentamente. As pessoas disputavam as partes mais secas a tapa e depois não houve mais parte salvo da enchente. Tudo foi dominado, um clima de pavor e desespero. Quiseram abrir a porta, mas a porta havia sido fechada por Deus, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Você sabia que o Noé até queria abrir a arca, a porta, mas não foi ele que fechou, foi Deus. Por que você não aproveita a porta que está aberta diante de você e sela a sua aliança com Deus? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Fica a dica, Deus te abençoe, ore comigo. Pai querido, ajuda-nos a não ficarmos resistentes à tua voz, a sermos sensíveis à sua voz e aceitar a sua aliança enquanto a porta está aberta, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a lição? Em minhas mãos eu tenho a lição dos adultos falando sobre aliança nesta semana, abordando a vida de Abraão
E eu tenho aqui a lição dos jovens, também falando sobre aliança e abordando o Salmo 103. Aí você junta as duas e tem um alimento perfeito acerca deste assunto, que é a aliança. O verso áureo da lição dos adultos, que está em Gênesis 17, 7, eu destaco uma palavra: perpétua. Aliança perpétua, aliança eterna. Ei, a salvação é para a eternidade. A aliança é igual à salvação. A salvação é igual à aliança. Só vai ser salvo quem fez uma aliança com Deus. Quem fez uma aliança com Deus está incluso entre os salvos. Uma coisa está ligada à outra. Então, a completa aliança prevê, então, a salvação para o indivíduo. Digo completa porque Deus tem a sua parte, eu tenho uma resposta que é a minha parte, então a consumação desta aliança resulta na salvação. Se a salvação é eterna, logo a aliança também é eterna. Então cabe perfeitamente a declaração de Gênesis 17, 7, falando sobre a eternidade da aliança. E a minha pergunta é: você já fez uma aliança com Deus? Não existe nenhum grande homem da Bíblia que não tenha feito uma aliança com o Senhor. Na semana passada, Noé estabeleceu uma aliança com o Senhor e vimos isso na lição da semana passada. Agora, Abraão em sua aliança com Deus. E você, já fez a sua aliança com o Senhor? Estabelecer aliança com o Senhor é dar um sim, uma resposta positiva à aliança que Deus nos proporciona. O plano da salvação em Cristo Jesus. E olha, a aliança exposta no Velho Testamento, que abrangeu a vida do Abraão e todos os patriarcas, é a mesma que a lição dos jovens expõe, que está ali no Salmo 103. E o conteúdo, a essência do Abraão, a essência da aliança de Noé, a essência da aliança no Salmo 103, toda ela é baseada na graça, igualzinho à aliança estabelecida no Novo Testamento. Então coloca uma coisa no seu coração: a aliança do Novo Testamento pautada na graça, a aliança do Velho Testamento também pautada na graça. Veja, Abraão foi escolhido por Deus. Se ligou nisso aí? Ele foi escolhido por Deus e Deus depois então estabelece aliança com os compromissos em contrapartida que Abraão devia dar. Abraão foi alcançado pela graça, é o pai da fé. Noé, na semana passada, da mesma forma. O Salmo 104 coloca ao longo do capítulo a perspectiva de que nós obedecemos por amor, nós aceitamos a obediência como a resposta à graça de Deus. E aí você vai perceber isso de modo muito enfático na lição dessa semana. Então vamos viajar na palavra de Deus, porque tem muita bênção pra gente nesta semana. E aí você já vai testemunhando aí, porque à medida que a gente for falando a cada dia, vai aparecendo o seu testemunho do reflexo da lição da Escola Sabatina na sua vida e no seu crescimento espiritual. Deus nos conduza, vai ser uma jornada linda. Vem comigo em nome de Jesus e vamos orar. Pai, estabelecemos uma aliança com o Senhor e queremos uma aliança para toda a eternidade. E aí, vamos estudar a lição? Gente querida, o foco hoje está girando em torno da palavra remanescente. Exatamente. Somente Noé e sua família aceitaram e entraram na arca. O testemunho está em Gênesis capítulo 7, verso 23. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Percebeu que já vai surgindo aí a noção do remanescente? Quando a palavra ficou somente Noé é traduzida, ficou, está vindo da outra palavra cujo radical é usado muitas vezes no Antigo Testamento para formar a palavra remanescente. Esse ficou Noé com sua família na arca já dá a criação da ideia remanescente. Aliás, você identifica isso, por exemplo, no capítulo 45, no verso 7 do livro de Gênesis, a ideia remanescente. Você percebe isso em Isaías 4, verso 3 e também no capítulo 11, verso 11 de Isaías. E põe uma coisa na sua cabeça: Deus sempre teve o seu remanescente. Sodoma e Gomorra vieram à destruição por decreto divino, ok? Mas teve o remanescente que foi salvo, Ló
e suas filhas saíram de lá pela misericórdia do Senhor. Não é porque Ló era bonzão, não. Foi a graça de Deus, as orações intercessoras do seu tio Abraão, que incessantemente clamava pela graça de Deus na vida do seu sobrinho. E olha, você dá uma olhada, por exemplo, ali na questão do Noé, ele é a figura do remanescente com a sua família. Não que Deus não quisesse salvar a todos, Deus quer salvar a todos. Porém, respeita a decisão humana. Ele te propõe uma aliança. Se você aceita, amém, remanescente, está salvo. Se você não aceita, o que ele poderá fazer? É apenas aquela questão que te coloquei uns dias atrás, é a perna que está gangrenando e para não comprometer todo o corpo, terá que ser cortada. Dói, causa dor, desespero, agonia, mas o que precisa ser feito, vai ter que ser feito. Deus ama aquele indivíduo que vai se perder? Ama, mas o indivíduo não quer ser salvo, como é que você vai levar para tua casa alguém que não quer ir, irmão? É assim que a coisa funciona. Resultado, o remanescente é aquele que aceitou a aliança da graça, deu um feedback positivo, permitiu que o poder de Deus atuasse em sua vida para que ele pudesse cumprir a parte que lhe correspondia, que é uma resposta de amor em função ao convite que Deus faz no estabelecimento da aliança. Então, quem é o remanescente no final das contas? O povo de Deus remanescente é aqueles que aceitam a aliança que Deus proporcionou. Ei, você é remanescente? Você é? Deus virá buscar o seu remanescente. E seu remanescente é aquele que aceitou a sua aliança. E lembra que no livro do Apocalipse tem lá a evidência no capítulo 12. Se lembra, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É o remanescente que o diabo está louco para destruir. Você acha que o diabo não quis ceifar a vida do Adão? Você acha que o diabo não quis ceifar a vida do Noé e de tantos outros patriarcas da Bíblia que aceitaram a aliança de Deus após a evidência do pecado e do mal? Ei, claro que ele quis ceifar, mas o indivíduo que está com uma aliança firmada com o Senhor é caracterizado como remanescente. E nestes o diabo não pode mais pôr a mão, porque eles já estão com o nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor por essa esperança que aquece o nosso coração. Está aquecendo o seu? Fica firme, irmão. Ore comigo, Pai querido. Queremos ser o teu remanescente. Aceitamos a tua graça e a aliança que o Senhor quer firmar conosco. Em nome de Jesus.